A geografia de um país pode ser um fator crucial para o seu desenvolvimento e para o seu futuro. Países como a Noruega, Estados Unidos e França podem se considerar privilegiados, já que a geografia desses países permitiu um ótimo desenvolvimento social e econômico. Esses países são considerados desenvolvidos, com muitas pessoas imigrando para eles em busca de melhores condições de vida. Mas, para muitos, a geografia é o seu maior inimigo. Alguns países enfrentam diversos problemas justamente por causa da sua localização, e por serem fatores geográficos, não podem ser totalmente resolvidos. Esse é o caso de Israel. A história de Israel é extremamente longa, e até mesmo o nome Israel pode ter muitos significados, e pode se referir ao país atual, ao povo de Israel, ou, em um contexto teológico, ao nome dado a Jacó após lutar com um anjo. Com origens não só históricas, mas também religiosas, Israel é uma região disputada por três grandes religiões, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. A cidade de Jerusalém, atualmente sob controle de Israel, é considerada sagrada pelas três religiões, o que intensifica os conflitos por seu domínio. Para os cristãos, Jerusalém tem grande valor por ter sido o local onde Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou, segundo a Bíblia. Entre os locais importantes estão o Monte das Oliveiras, onde Jesus frequentemente ia, e o Santuário do Santo Sepulcro, considerado o lugar onde ele foi crucificado, sepultado e ressuscitou. Para os judeus, Jerusalém é a cidade mais sagrada de sua religião. Ela simboliza a conexão entre Deus e o povo judeu, e é onde oram aguardando a vinda do Messias. Os lugares mais importantes são o antigo Templo de Salomão e o Muro das Lamentações. Para os muçulmanos, Jerusalém é a terceira cidade mais sagrada do islamismo, atrás apenas de Meca e Medina. Ela possui significado espiritual e histórico profundo, com locais de grande importância como o Domo da Rocha e a Mesquita de Al-Aqsa. Por isso, há uma disputa direta pela cidade, principalmente entre judeus, que hoje a controlam, e os muçulmanos, que não aceitam esse domínio. Desde a criação do Estado de Israel, diversos conflitos ocorreram, já que os países ao redor são majoritariamente muçulmanos, enquanto Israel é majoritariamente judeu. Isso gera fortes tensões, pois a maioria populacional da região, os muçulmanos, não aceita que uma minoria, os judeus, controle um local sagrado para todos. Além disso, os judeus são apoiados por nações ocidentais, como os Estados Unidos, enquanto os países muçulmanos recebem apoio de adversários do Ocidente, como China e Rússia. Isso aumenta ainda mais a tensão na região. Mas para entender toda essa situação, é preciso conhecer como o Estado de Israel foi formado, com foco nos eventos mais recentes, do fim do século XIX até o século XX. Ao final do século XIX e início do século XX, a região da Palestina pertencia ao Império Otomano. Após a Primeira Guerra Mundial, passou a ser administrada pelo Reino Unido, que prometeu a criação de um Estado judeu. Isso levou muitos judeus a migrarem para a região, comprando terras de árabes ausentes, o que acabou gerando conflitos e mortes entre judeus e árabes. Com a perseguição aos judeus na Europa, especialmente na Alemanha, a imigração aumentou. Em 1939, já havia mais de 400 mil judeus na região. Entre 1936 e 1939 ocorreu a Grande Revolta Árabe contra os britânicos e os judeus, o que levou o Reino Unido a limitar a entrada de judeus. Infelizmente, essa política foi adotada no início da Segunda Guerra Mundial, impedindo a fuga de muitos judeus, que acabaram morrendo nos campos de concentração, mais de 6 milhões até 1945. Após o fim da guerra, a imigração para a Palestina voltou a crescer. Com o enfraquecimento do controle britânico, a ONU propôs, em 1947, a partilha do território, 56% para os judeus, 44% para os árabes, e Jerusalém sob administração internacional. Os judeus aceitaram o plano, mas os árabes não. Isso gerou conflitos e a expulsão de muitos árabes, criando o problema dos refugiados palestinos. Em 1948, David Ben-Gurion declarou a independência do Estado de Israel. No dia seguinte, Egito, Síria, Jordânia, Líbano e Iraque declararam guerra a Israel, mas Israel venceu. A partir daí, o país enfrentou uma série de guerras e conflitos que continuam até hoje.
O problema é que, geograficamente, Israel está cercado de países que já foram seus inimigos, alguns ainda são. Embora existam acordos de paz com alguns vizinhos, a tensão permanece. Além dos países vizinhos, Israel também enfrenta inimizades com nações como o Irã e com o território não reconhecido da Palestina, que mantém tensões constantes com o Estado israelense. Além disso, existem grupos armados que atacam Israel com frequência, muitos deles financiados por seus inimigos, como o Irã. Em 2023, por exemplo, houve intensos conflitos envolvendo esses grupos. Por questões de plataforma, certos nomes não são citados para não comprometer o alcance do vídeo. Devido a essas ameaças constantes, Israel precisa manter altos gastos militares, além de lidar com perdas humanas, tanto civis quanto militares, e com a destruição de sua infraestrutura, o que também gera prejuízos econômicos. Indo agora para a geografia física, Israel enfrenta sérias limitações naturais. O país está localizado em uma região desértica, o que gera escassez de água para o consumo e para a agricultura. Para lidar com isso, investem em tecnologias de dessalinização da água do mar e em reciclagem. A agricultura também é limitada, pois o solo é pouco fértil e sujeito à erosão. Isso obriga o país a importar muitos alimentos. Cerca de 60% do território israelense é deserto, o que dificulta ainda mais o uso do solo para o agronegócio. A produção agrícola só é possível graças a tecnologias avançadas. Outro desafio é a escassez de petróleo. Israel possui reservas muito limitadas e precisa importar a maior parte do combustível que consome, o que afeta sua autonomia energética. Por tudo isso, pode-se dizer que a geografia é o maior inimigo de Israel, tanto pelos desafios naturais quanto pelos conflitos geopolíticos. E, mesmo assim, é surpreendente como o país conseguiu se desenvolver e prosperar diante de tantos obstáculos. Se gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder novos conteúdos. Até mais!